Vamos falar então um pouquinho sobre o sarampo e a rubéola, que são doenças exantemáticas, doenças que causam aquelas manchas, né, na pele. Lembrar que o sarampo ele é causado por um vírus, o vírus mobiliforme, e o sarampo ele é transmitido tanto por gotículas quanto por aerosóis, ou seja, o sarampo, quando a pessoa espirra, por exemplo, aquele vírus ele pode ficar no ar e a própria corrente aérea, né, pode transmitir esse vírus, porque ele fica naquele local. Então, não precisa do contato direto com a pessoa contaminada. Bem, outra informação interessante é que a gente vai ter as fases de desenvolvimento da doença. E muitas vezes o sarampo, ele vai se transmitindo nas fases de pródromos, né? Quando a gente vai ver que a pessoa parece que ela tá resfriada. Então, basicamente, ele pode ser transmitido 4 dias antes de sair as manchinhas características do sarampo, né? O rash cutâneo, e até 6 dias após o início dessas manchinhas. Então, iniciou as manchinhas, 6 dias após ele ainda tá transmitindo, tá? Lembrar uma característica muito interessante que o tempo de incubação da maioria das doenças exantemáticas virais é de até 1 a 3 semanas. E aqui no sarampo a gente vê que é de 8 a 12 dias, então tá dentro ainda do padrão das doenças virais. O que seria o tempo de incubação? O vírus ele entra no organismo, ele começa a se replicar dentro dos nossos órgãos internos e ele ainda não gera sintomas, tá? Esse é o período de incubação. A partir do momento que ele cai na corrente sanguínea e ele vai se espalhar para diferentes locais, principalmente a gente vai ver pela pele, aí a gente tem então a manifestação dos sintomas, não só na pele, mas tipo sintomas respiratórios ou até mesmo depois o rash cutâneo, tá? Então, falando um pouquinho sobre o quadro clínico, vamos fazer uma associação. Sarampo, a gente vai lembrar de SARA, né? Então, a SARA é uma doença respiratória, então a gente vai lembrar que o sarampo, ele tem uma associação muito parecida com doenças respiratórias. Então, nós temos as 3 fases. A fase que são os pródromos, a fase exantemática, que vai aparecer a lesão, e a fase de convalescência, que é o final, então, após a fase exantemática. A fase de pródromos é um quadro semelhante a um quadro viral. Então, aqui a gente tem febre, uma febre que ela vai aumentando, uma febre crescente. Nós temos tosse, coriza, conjuntivite, e a conjuntivite aqui, ela apresenta um sinal muito característico, diferente dos outros tipos de conjuntivite em outras doenças, que é a fotofobia. Então, a pessoa não consegue olhar para a luz. Então, tendo esses sintomas de resfriado, coriza, febre, a gente já tem que ficar atento, porque pode ser sim um quadro de sarampo. E aqui existe um achado patognomônico, que seria as manchas de Koplik. É como se fossem pequenas manchinhas cinzentas, parece umas aftazinhas na boca, várias aftas ao mesmo tempo. Elas podem aparecer na mucosa oral e também até mesmo na ocular, mas é mais comum na mucosa oral. Na fase exantemática, nós vamos ter, então, o que nós chamamos de exantema maculopapular mobiliforme. Esse mobiliforme é só a gente lembrar de mobilivírus, né, que é transmitido que é o vírus do sarampo. O que seria essas manchas? São manchas que elas confluem, que elas se fundem, mas algumas manchas não se fundem. Então, algumas manchas são soltinhas e outras manchas são confluentes, que seria o chamado mobiliforme. Essas manchas, elas têm uma característica que elas evoluem em sentido crânio-caudal. Então, ela tem uma tendência a iniciar aqui, bem na implantação do cabelo, aí elas descem depois de um tempo para o tronco, depois para os membros, tanto inferiores quanto superiores, e por fim para as extremidades, como mãos e pés, tá? E além disso, depois que a gente passa dessa fase de coalescência, de fases exantemáticas, a gente tem então a fase de coalescência, que basicamente como se aquelas manchas agora estivessem descascando. Então essas manchas ficam mais amarronzadas e elas ficam descascando, como se fosse um peeling mesmo, sabe? Ela vai esfarinhando. Então acontece uma descamação furfurácea, que seria isso, essa descascando, parecendo uma farinha. Bem, daí aqui nós temos a foto das manchinhas e agora vamos pensar um pouquinho nas complicações. O sarampo, apesar de a gente ter a vacina contra o sarampo,
muitas pessoas, nem todo mundo que é vacinado tá 100% protegido. Existem pessoas que conseguem se contaminar com sarampo e as pessoas que também não foram vacinadas. O sarampo ele é importante porque ele pode gerar complicações que podem levar a óbito. Então, as principais complicações são complicações respiratórias e a principal complicação por si só são as pneumonias. Então, a principal complicação do sarampo é a pneumonia bacteriana ou a pneumonia de células gigantes, tá? A principal complicação que leva a óbito do sarampo é a pneumonia. Então, aqui nós temos a pneumonia bacteriana e a pneumonia de células gigantes. A pneumonia bacteriana, geralmente, então, o sarampo, ele abre porta, é uma porta de entrada para a contaminação pelo pneumococo, ou a pneumonia de células gigantes, quando o próprio sarampo desencadeia esse tipo, o vírus do sarampo desencadeia esse tipo de pneumonia. E também a própria, o próprio quadro viral, que o quadro respiratório que o sarampo causa, pode desencadear, então, também uma otite média aguda. Lembrando que o sarampo, os quadros virais, infecções virais respiratórias podem causar uma disfunção na tuba auditiva e ser porta de entrada, então, ali para que as bactérias ascendam até a tuba auditiva e desencadeie a otite média aguda. Apesar da maior parte das mortes, das complicações e das complicações que desencadeiam a morte e a pneumonia, existem complicações neurológicas que também são muito importantes. E de todas as complicações, a mais letal é a encefalite. A encefalite não é uma das principais causas de morte, mas é a complicação mais letal. E ela é mais letal porque não necessariamente o vírus desencadeia a encefalite, mas o vírus, ele promove uma resposta autoimune que vai levar à encefalite. E além da encefalite, nós temos a pancefalite esclerosante subaguda, que basicamente é um quadro onde acontece uma degeneração neurológica, então uma doença neurodegenerativa, e essa doença geralmente ela não aparece logo em seguida que você se contamina com sarampo, ela tende a aparecer uma década depois. Então, lá na frente, os neurologistas eles vão ver muitas consequências de uma criança ou de uma pessoa que acabou se contaminando pelo sarampo, porque depois de uma década, basicamente, após a primeira contaminação de sarampo, que você pode desenvolver esse quadro de pancefalite esclerosante subaguda. E outras complicações, nós temos ali diarreia, nós podemos ter a croup, a traqueite, então vários outros tipos de complicação. Quando a gente está diante do quadro de sarampo, como que a gente vai então diagnosticar? É possível você fazer uma avaliação laboratorial para você então procurar o vírus e o isolamento, fazer a sorologia e o isolamento viral, tá? Mas aqui o que é importante salientar é que se você tem, então, febre associada a exantema mobiliforme, mais uma dessas 3 características que eu vou citar agora, você tem que fazer a notificação compulsória imediata, que seria, então, febre, exantema mobiliforme e coriza, tosse ou conjuntivite. Então, tendo uma essas 3 características, a gente tem que notificar de forma imediata uma possível contaminação de sarampo para a gente tentar, então, restringir o número de pessoas contaminadas. Lembrando que você contamina 4 dias antes de aparecer o rash cutâneo, então o eritema mobiliforme, e até 6 dias após a apresentação desse rash. Qual que é o tratamento? O tratamento se baseia em administração de vitamina A. Isso porque o sarampo, o vírus por si só, ele tem uma tendência a causar a depressão, a queda dos índices de vitamina A no nosso organismo. Então, uma hipovitaminose A. E além disso, quando você tem uma baixa quantidade de vitamina A no seu organismo, você consegue desenvolver as formas mais graves de sarampo. Então, você administra vitamina A para você não desenvolver a forma mais grave e para também do sarampo e não apresentar uma hipovitaminose A. A conduta do sarampo, geralmente, além disso, a gente pode fazer uma profilaxia.
Então, vamos supor que você descobriu que você teve contato com uma pessoa que teve sarampo. Se você consegue, se você descobre aquilo de forma muito recente, por exemplo, você descobriu que você teve contato com a pessoa de sarampo, aquela pessoa que tinha sarampo, você pode, até 3 dias após o contato, tomar a vacina, tá? Isso geralmente vai ser indicado você tomar a vacina para pessoas que são suscetíveis. Então, basicamente assim, você teve o contato, toma a vacina para você fazer um bloqueio vacinal. O que seria isso? Vamos supor que você nunca tomou vacina contra sarampo, ou você é uma pessoa que tem outras suscetibilidades. Você vai fazer o seguinte, o vírus ele fica incubado de 8 a 12 dias. E você, ao administrar essa vacina, você tem os dias para produzirem os anticorpos no seu organismo é menos que 8 a 12 dias. Então, o que acontece? O vírus ele fica se replicando, depois ele cai na corrente sanguínea para gerar os sintomas, né? E desencadear o sarampo, né? O quadro sintomático do sarampo. Quando você administra a vacina nesse período, quando você administra a vacina e produz anticorpos antes do vírus cair na corrente sanguínea, então durante o período que ele está se replicando, quando ele cai na corrente sanguínea já tem anticorpos para combater aquele vírus e aí você consegue evitar a manifestação de sintomas. Então, geralmente a gente faz essa profilaxia pós-contato para evitar a manifestação de sintomas. Lembrar que a vacina seria a vacina, então, do próprio sarampo, e lembrar que crianças que receberam a vacina do sarampo após 6 a 11 meses, entre 6 a 11 meses, eles vão ter que fazer o diferente do calendário vacinal. Então, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que tomar a tríplice viral aos 12 meses e a tetraviral aos 15 meses. Outro fator que é muito importante, algumas pessoas não podem receber a vacina de forma direta, porque eles são provavelmente imunodeprimidos ou casos mais específicos. Então, por exemplo, crianças grávidas, imunodeprimidos e menos de 6 meses, a gente vai administrar a imunoglobulina padrão. Então, a gente administra os anticorpos da forma passiva, ele não vai precisar produzir aqueles anticorpos, ele recebe aqueles anticorpos que fica temporariamente no organismo para combater aquela doença. Então, a imunoglobulina, ela pode ser recebida até 6 dias após o contato, já a vacina, 3 dias após o contato. E falando um pouquinho sobre a rubéola é um quadro muito parecido, basicamente é chamada de sarampo alemão ou um sarampo mais leve. Tá? Então, a rubéola é causada pelo vírus rubivírus, e a rubéola, ela é transmitida também por gotículas. Ela vai ter um quadro, tipo, de uma gripe um pouquinho mais leve. Essas gotículas, essa transmissão pode acontecer igual sarampo, só que aqui um tempinho um pouquinho maior. 5 dias antes de aparecer o racho cutâneo e até 6 dias após o surgimento do racho cutâneo. Lembrando que no sarampo era 4 dias antes de aparecer o racho cutâneo. Então, o tempo de incubação fica entre 14 a 21 dias, então é um pouquinho maior, né, que o do sarampo. E lembrar que existe a fase prodrômica e a fase exantemática. Na rubéola, então, a fase prodrômica é parecida com um quadro leve de gripe, de resfriado, porém aqui a gente tem outros sintomas. Então, a pessoa ela pode ter uma febre um pouco mais baixa, diferente do sarampo, que era uma febre crescente, mal-estar, anorexia, mialgias, dor de garganta e hiperemia conjuntival. Aqui, o paciente, é muito comum ele ter adenomegalias. Então, eles vão ter alguns nódulozinhos, principalmente retroauricular, occipital e cervical. A fase exantemática é uma fase onde a gente vai ter manchas de Forchheimer, por isso que, se lembrar, só para fazer uma associação, o sarampo, a rubéola é chamada de sarampo alemão, então Forchheimer lembra um pouco um nome alemão, então pra gente lembrar, sarampo, manchas de Koplik, rubéola, manchas de Forchheimer. Essas manchinhas, então, eu vou mostrar na foto seguinte, é umas manchinhas vermelhas que dão no palato duro da boca.
E a gente tem o exantema maculopapular róseo, então são manchinhas parecidas com a do sarampo, só que um pouco mais claras, um rosinha mais claro. Então não são tão visíveis, tão nítidas assim igual a do sarampo. E aqui, a gente tem que se atentar às complicações da rubéola. A rubéola, ela é benigna, uma doença benigna em relação ao sarampo, que pode levar a óbito. E as principais complicações são a trombocitopenia e até uma artrite, que é autolimitada, ela vai melhorar com o tempo. O maior problema aqui que a gente tem na rubéola é a síndrome da rubéola congênita. A síndrome da rubéola congênita é quando a mãe ela se contamina com a rubéola nos primeiros 3 meses de gestação. E aí ela pode desenvolver uma série de complicações, desde um aborto, tá? Por conta do próprio vírus da rubéola, até morte fetal, anomalias congênitas como diabetes, cataratas, glaucoma e o principal sintoma seria a surdez. Então a rubéola congênita pode desencadear surdez no neonato. Aqui, uma forma de prevenção desses sintomas seria a vacina. Então, a gente faz o bloqueio vacinal.